Olá, seja bem-vindo ao Tela Mackenzie de hoje, que é claro que você acompanha pelas diversas plataformas da TV Mackenzie. Nós temos a TV Mackenzie, canal 12, canal 60, canal Universitário CNU e também o aplicativo que você baixa no Google Play ou também na Apple Store. E hoje eu recebo o presidente da OCIP Confia, Guto Ferreira. Guto, seja bem-vindo ao Tela Mackenzie. Obrigado pelo convite, Lucas. Guto, para que a gente possa entender, as pessoas talvez ouçam muito sobre ONGs, NGOs, mas OCIP pouca gente sabe o que é. O que seria exatamente a OCIP Confia? A definição da OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público. A OCIP ela foi criada, a terminologia, a legislação para a OCIP ela foi criada na década de 90, justamente em resposta a uma série de escândalos que haviam atingido o terceiro setor, e aí havia uma necessidade de se criar uma ONG Plus, né? Então a OCIP ela vem para responder esse anseio e ela tem uma série de outras características, por exemplo, como auditoria, conselho de administração, uma série de salvaguardas que a tornam um pouco mais eficiente. E você disse para mim que a Confia, a gente estava conversando nos bastidores, você comentou que a Confia trabalha com empreendedorismo na base da pirâmide. Agora, com um pouco mais de tempo, como é que você expandiria a definição da Confia? Você trabalha com empreendedorismo. O que exatamente a Confia faz? A Confia ela nasceu em 2001, né? Já é uma OCIP de 14 anos em São Paulo. Ela trabalhava prioritariamente com microcrédito na cidade de São Paulo. E nos últimos 3 anos ela passou a trabalhar com cultura empreendedora. Ou seja, nós passamos a fazer um trabalho na base da pirâmide, nesse extrato que antigamente era chamado de classe C e D, em marketing pessoal, empreendedorismo e educação financeira, tentando levar um pouco mais de educação às pessoas que não têm tanto acesso a ela. Bem, o nosso convidado Guto Ferreira também tem um site da Confia que a gente vai passar no final do programa e você define lá muito bem que a Confia trabalha com inovação social. Inovação, novo, mudança, mas quando a gente fala do social parece que tem algo envolvido com o terceiro setor. Como é que você então alia inovação mais social? A questão da inovação, na verdade, inovação social é um termo que ele veio para ser um guarda-chuva em cima de todas as outras questões sociais de trabalho, né? Então, o próprio empreendedorismo social, que se fala tanto, ele está dentro de um guarda-chuva chamado inovação social. O que é inovação social? É um trabalho, nos dias de hoje, por exemplo, a gente pode dizer que é um trabalho integrado de várias áreas, sejam elas da educação, da saúde, de outras áreas do conhecimento, para que essas pessoas da base da pirâmide possam ascender em conhecimento, em trabalho, em geração de emprego e renda, dessa forma. Isso é considerado hoje inovação social, né? E quando você fala em base da pirâmide, você está falando de classe C, D, E. Quem você realmente está falando? Hoje a gente está falando dessa classe C e D, né? A gente não usa mais essa nomenclatura, né? Porque hoje tem um problema de definição, né? A classe C é considerada, por exemplo, uma nova classe média. Para questões de base da pirâmide, ela não é considerada. Base da pirâmide é todo aquele que possa ter algum tipo de problema de acesso a serviços básicos, seja ele de alimentação, seja ele educacional, seja ele de saúde, enfim, ele não tem o acesso completo a que ele tem direito. Então, em linhas gerais, nós estamos falando do público de periferia que mora em favelas. Essa é a base da pirâmide que nós trabalhamos. Empreendedorismo talvez seja um dos temas mais discutidos atualmente. Eu creio que o nosso telespectador já deve ter escutado muito sobre isso, mas pouca gente explica o que é, pouca gente sabe o que é. Se você for hoje na rua e perguntar para as pessoas o que é empreendedorismo, talvez pouca gente saiba explicar. De uma vez por todas, Guto, como é que a gente pode explicar o empreendedorismo? Você sabe que hoje a gente tem uma coisa interessante acontecendo, né? Nos últimos 3 anos houve um boom na discussão de terminologias tentando definir empreendedorismo. Particularmente, eu não acredito em definições de empreendedorismo. Eu acredito em características básicas que possam ou não influenciar na atividade empreendedora. Por quê? Porque o empreendedorismo, por si só, ele é mutante, né? Se você define com exatidão o empreendedorismo, você engessa o próprio termo. Empreendedorismo é transformação. Quer dizer, ele se transforma de acordo com a década, de acordo com a época, de acordo com os acontecimentos. Então, hoje eu acho que ser empreendedor é muito mais uma questão comportamental do que propriamente algo que vem desde o início do capitalismo, que é se abrir um negócio. Se você perguntar para as pessoas o que é empreendedorismo, provavelmente elas devem responder ter um negócio, abrir um negócio. Isso é uma grande mentira nos dias de hoje. Ser empreendedor é você ter um comportamento empreendedor. Esse é o primeiro grande passo. Então, quando você chega no estúdio, por exemplo,
você falar bom dia para as pessoas é um ato empreendedor. Hoje você ganha um emprego, perde uma promoção, perde um emprego ou perde um cliente justamente por falar ou não bom dia. O comportamento hoje é o centro do empreendedorismo. Bem, você falou bem dessa confusão de montar um negócio, tem também o empreendedorismo dentro da empresa. Então, por que existe essa confusão tão comum? Se não é assim, por que alguns especialistas, as pessoas falam tanto nisso? Na verdade, o empreendedorismo, ele nasceu na forma moderna. Se você parar para pensar como ato empreendedor mesmo, você desde a época dos egípcios, desde os nossos antepassados, enfim, na história da humanidade, você tem várias figuras de empreendedores. Mas na figura moderna mesmo, na era moderna, ele nasce junto com o conceito de capitalismo. E o conceito de capitalismo nada mais é do que girar a economia por meio dos negócios, em se obter lucro. Então o empreendedorismo ele nasce ligado a este conceito. Passando-se o tempo, as pessoas ficaram mais complexas, na verdade. Tudo no mundo foi ficando mais rápido, foi ficando mais urgente, as pessoas foram tendo mais problemas. E outras áreas de conhecimento ou mesmo de atividade foram tendo mais importância. Por exemplo, o intraempreendedorismo, que se fala, ou seja, as pessoas que são empreendedores dentro das suas organizações, passaram a ter uma relevância maior. O empreendedorismo social, as pessoas que buscam transformar o mundo de alguma forma, atingir a vida de outras pessoas, passou-se a ter uma importância maior. Isso começou a descaracterizar aquele primeiro conceito de que empreendedor era só aquele que se abria um negócio. Então, aí você tem uma gama hoje muito maior de discussão de empreendedorismo, e isso acaba realmente criando eu não diria uma confusão, mas um leque muito grande de especialistas e pessoas tentando definir o termo e as situações que envolvem ele. Agora, falando de perfil, talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de se ver como empreendedores. Será que tem um perfil de pessoa que pode ser considerado empreendedor ou qualquer pessoa pode tomar essa atitude empreendedora? Eu costumo dizer o seguinte, empreendedorismo não é para os eleitos, para os escolhidos pelos céus. Empreendedorismo, sim, está disponível a toda pessoa. Aquela pessoa que nos atende, por exemplo, no camarim aqui do estúdio, ela pode ser empreendedora. Empreendedorismo, a pessoa ser empreendedora não necessariamente ela criar algo novo. Pode ser que ela traga alguma inovação para o que já acontece no dia a dia do que ela está fazendo, daquela localidade, do seu trabalho, enfim, do seu negócio às vezes, ou das pessoas que ela atinge pelo empreendedorismo social. Então, uma pessoa, por exemplo, que trabalha com a gente e nos atende nos bastidores desse programa, ela pode ser empreendedora. Às vezes ela pode criar um mecanismo em que tudo pode ser otimizado, mas ela não aparece como você que apresenta o programa. Então, o empreendedorismo, sim, ele está disponível e não necessariamente você precisa estar à frente das coisas. As pessoas não necessariamente vão te ver empreendendo, mas você pode fazer uma grande diferença em qualquer lugar que você esteja. Bem, agora você sabe o que é empreendedorismo e agora, no próximo bloco, você vai saber como ser um empreendedor. O Tela Mackenzie volta já já com Guto Ferreira. Estamos de volta com o Tela Mackenzie, com o presidente da Confia, Guto Ferreira. Guto, como é que a gente faz para alcançar de fato o status? Eu sou empreendedor. Eu acho que o primeiro ponto é você descobrir qual é o seu sonho. As pessoas não estão preparadas para a mudança. Ser empreendedor é trabalhar essa mudança todo dia, é se transformar todo dia. Que as pessoas não sabem qual é o sonho delas, é isso? Geralmente não. Existe hoje, a complexidade, eu costumo dizer o seguinte, existe uma diferença grande entre complexo e complicado. Definição técnica. Tudo que é complicado é tudo aquilo que você pode consertar. As pessoas passaram a ser extremamente complexas. Então tudo passou a ser mais urgente, os problemas são maiores, etc. A rotina, o dia a dia mata a criatividade das pessoas. Esse é um problema que o empreendedor enfrenta nos dias de hoje. Então essa pergunta, qual é o seu sonho, ela é bem profunda. Ela não é uma pergunta simples de se responder. Eu acho que no momento em que o empreendedor descobre aquilo que lhe faz feliz, por que isso, Lucas? Porque hoje você vive um momento no mundo inteiro em que é possível empreender com qualidade de vida. Ou seja, é possível empreender tendo qualidade de vida e fazendo aquilo que se gosta. Essa é a primeira resposta.
A partir daí, obviamente, você tem outros passos, como planejamento. Você tem um sonho, você tem que buscar concretizá-lo. Para concretizar esse sonho, você precisa de planejamento. E depois do planejamento, obviamente, você tem alguns itens que você pode trabalhar como utilidade. O que você está pensando é útil para alguém? Porque não adianta ser útil para você. Tem que ser útil para alguém. Seja no social, no intraempreendedorismo ou na área de negócios. Aquilo tem escala? O empreendedor tem que buscar escala. Quer dizer, aquilo vai te dar rentabilidade? Sim, porque as pessoas também buscam isso. Né? Ela tem que sobreviver. Então, você pode ser feliz trabalhando num emprego em que você gosta e ganhando bem. Ou você pode vender um serviço ou um produto e aquilo tem escala e te dá uma rentabilidade para você poder evoluir. Enfim, você é assertivo naquilo que você quer? Você ser assertivo para o empreendedor é ele acordar todo santo dia acreditando que ele é o melhor naquilo que ele faz e que ele vai buscar se aprimorar para ser ainda melhor naquilo que ele faz. Então, essas são algumas das características, junto, obviamente, com o planejamento, que eu acho que são um caminho para a pessoa se tornar um empreendedor. Agora, começar um negócio talvez seja um dos principais motivos que trazem o telespectador a assistir esse programa. Eu quero começar um negócio, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço para começar isso? Olha, todo mundo tem esse mito de que eu não tenho dinheiro, eu não posso começar um negócio. Na verdade, o primeiro passo ele é sem dinheiro. O primeiro passo é a ideia e o planejamento. A ideia e o planejamento, hoje você tem grandes ferramentas como o Canvas, por exemplo, que é uma ferramenta que simplifica demais o plano de negócios da pessoa. Tudo isso você não precisa de dinheiro para estar fazendo. E como é que funciona essa ferramenta? O Canvas, na verdade, ele foi uma ferramenta desenvolvida nos Estados Unidos, né, por 2 jovens. 3 jovens, na verdade, que também... Empreendedores. E que ele consegue simplificar em uma folha de sulfite todos os passos para que você possa observar se o seu negócio pode sair do papel ou não. Então, você é formado por uma base financeira, uma estrutura de custos, né? Aí você tem os canais que você vai desenvolver, qual é o teu cliente, qual a tua proposta de valor. Enfim, uma folha de papel está disponível amplamente nas redes sociais. É só digitar na internet Canvas, C-A-N-V-A-S. E a pessoa vai ter acesso a uma bela ferramenta. Assim como uma análise SWOT também, que é uma análise de forças e fraquezas, que é um quadrado dividido em 4 partes e que você pode preencher e descobrir se o seu negócio está indo para o caminho certo. Mas toda essa parte ela pode ser resolvida sem dinheiro. Uma vez que ela está bem feita, a busca do recurso fica muito mais fácil. Seja no banco tradicional de varejo, onde ela tem conta, seja em alguns investidores, seja nos angels, né, nos anjos que podem investir no seu negócio. Com um planejamento correto, a busca pelo recurso se torna relativamente fácil. Bem, nós temos um bom exemplo seu de conscientização do empreendedorismo dentro das escolas, para crianças. Você tem uma parceria agora desenvolvida simplesmente com o maior desenhista do país, que é o Maurício de Souza. Queria que você falasse um pouco, enquanto a gente vai mostrando os quadrinhos que você desenvolveu com ele, que a Confia desenvolveu com a Turma da Mônica. Como é que foi essa parceria sua com o Maurício? Sabe que trabalhar com um gênio é muito mais fácil, né? Porque a gente tem um trabalho reduzido. Trabalhar com o Maurício está sendo, inclusive, um grande parceiro, uma parceria que está sendo ampliada. Uma vez eu acordei e tive uma reunião com a minha equipe pela manhã e no brainstorm que a gente teve, na nossa reunião, a gente falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa para atingir as crianças por meio do lúdico. Por quê? Porque se usa muito pouco lúdico na educação. Se usam sempre as mesmas fórmulas, mas a gente usa muito pouco aqueles heróis, aqueles símbolos da infância que a gente teve que fazem grande diferença no dia a dia. Tem pessoas, por exemplo, que se miram nas características dos super-heróis, né, que já foram, inclusive, analisados sob o ponto de vista filosófico. E aí eu resolvi mandar um e-mail para Maurício de Souza Produções. Você já conhecia o Maurício? Não, eu nunca tinha visto o Maurício na minha vida. Eu achei o e-mail dele na internet, resolvi, num ato empreendedor, me arriscar, calculei esse risco e mandei esse e-mail para ele, esperando e propondo, na verdade, a criação do primeiro gibi da Turma da Mônica em 50 anos, falando exclusivamente de empreendedorismo para crianças. Os 4 meses seguintes foram de espera. Eu cheguei a pensar que esse e-mail havia caído em alguma lixeira eletrônica e nunca mais ia aparecer. Quando no 5º mês eu recebo uma ligação da secretária do Maurício, pedindo uma reunião com a gente para discutir o projeto. 2 meses depois, em outubro do ano passado, nós estávamos fazendo o lançamento desse projeto, dessa revistinha. Foi um grande lançamento na sede da Maurício de Souza Produções com ele, onde a gente teve uma grande felicidade também, porque nós não fizemos nenhum tipo de ressalva
no gibi que ele escreveu. Quer dizer, é uma história 100% escrita e desenhada pelo time dele. E foi um projeto considerado o maior projeto do ano, agora de 2014, na educação feito por uma OCIP, né, ou por uma organização do terceiro setor. Nós atingimos 150 mil crianças do ensino fundamental nas escolas públicas, municipal e estadual, no estado de São Paulo. E como é que funciona toda essa distribuição? E até quem mesmo quer acessar esse gibi e não necessariamente é um aluno de alguma escola, ele tem essa possibilidade? Como é que ele faz? É só ele entrar em contato com a gente, né, no contato@confiame.com.br, que nós passamos o gibi virtual para ele. Mas é muito simples. Na verdade, para você atingir a criança, obviamente, você tem um passo antes, que é a conscientização do professor sobre o que é empreendedorismo. E o professor tem sido cada vez mais engessado em sala de aula, por uma série de motivos. Então, a gente trabalha com ele justamente as facilidades dele poder trabalhar, ser empreendedor com o seu aluno. Passado isso, esses alunos têm uma dinâmica onde a gente lê junto com eles, cada um recebe o seu gibi, a gente faz uma leitura com esses alunos e perguntamos a eles, são crianças de 7, 10 anos, o que eles entenderam da história. E é surpreendente as respostas que a gente recebe. Passado isso, vem a segunda dinâmica. A segunda dinâmica, eles vão desenhar qual é o seu sonho e explicar como que eles vão fazer para atingir o sonho. Só que você tem sonhos não necessariamente de criação de negócio, porque são crianças. Então você tem o sonho, às vezes ele quer comprar uma bola, ou ele quer às vezes almoçar com o pai, ele não tem essa possibilidade. Então, a partir daí você consegue traçar um perfil dos problemas que essa criança enfrenta na sua realidade, na sua comunidade, na sua localidade, e depois, obviamente, a gente trabalha em parceria com o poder público, que nos ajuda a desenvolver o projeto, para que eles possam ter outras ações acessórias que visem atingir não só o aluno, mas a família dele também. Dá para fazer uma boa parceria com psicólogos. Aliás, eu sei que Maurício é um homem de grandes projetos, já tive a oportunidade de entrevistá-lo, não aqui no Tela Mackenzie, que seria um sonho. É um sonho que eu gostaria de realizar, você que fala tanto em sonhos, mas você já tem algum outro projeto com o Maurício? Já tem um planejamento de um novo gibi? Fala um pouco disso. Desse projeto nasceu uma parceria muito interessante, né? O Maurício é como se fosse um pai para a Confia. Nós temos mais 3 gibis para serem lançados, um específico para mulheres, com a Tina e a Pipa estrelando, um outro com a Turma da Mônica Jovem, para atingir o público universitário. Hoje, a Turma da Mônica Jovem, ela vende mais de 1 milhão de revistinhas, de gibis por mês. É a maior tiragem, uma das maiores mundiais para esse tipo de público. A gente tem um planejamento também de fazer um quarto gibi voltado à pessoa da melhor idade, para as pessoas acima de 50 anos. O próximo passo com o Maurício é um passo um pouco mais ousado. A gente está fechando algumas parcerias para fazer um trabalho de economia criativa. Então, a nossa ideia é levar algo que nós estamos chamando por hora de Franjinha Lab, né? Utilizando o personagem Franjinha, que tem tudo a ver com tecnologia, com criação, com inovação. E nós queremos levar para as comunidades, para as favelas, uma unidade móvel no Brasil inteiro, onde nós possamos ensinar, capacitar e qualificar esse jovem para que ele possa trabalhar com aplicativos, com foto, com vídeo, com televisão. Então, esse é um plano aí que deve começar agora já em março, abril de 2015. Para mim está mais do que claro que você é fãzaço dos gibis, né? Sou demais. Eu também. Bem, a gente vai para um rápido comercial e voltamos daqui a pouquinho para mais conversa com Guto Ferreira. Estamos de volta para o último bloco do Tela Mackenzie com o presidente da Confia, Guto Ferreira. Guto, você estava falando um pouco da parceria com o Maurício de Souza. Agora eu queria que você falasse um pouco da sua vida profissional. Você, assim como eu, formado em jornalismo e foi acabar parando
nessa história de empreendedorismo que diretamente não tem aquela relação com o jornalismo. Como é que você foi parar nesse campo? Olha, eu brinco com a minha família de que eu já era empreendedor sem saber do termo. Então eu fiz jornalismo, a minha grande paixão, e depois acabei seguindo por sede de conhecimento, fiz a minha pós em gestão pública e depois um MBA em empreendedorismo e novos negócios. Quando eu faço o MBA, eu passo a me apaixonar pelo tema, começo a ver outras possibilidades e a fazer um link mesmo com o passado do que eu já tinha realizado na minha vida. Sou convidado em 2010 a assumir a área de empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. Fico 3 anos coordenando todos os projetos de empreendedorismo da Prefeitura. E no meio do caminho, sou convidado para assumir a Confia, na presidência do Conselho de Administração. As duas coisas passam a ocupar muito espaço no meu tempo. Aliado a isso, eu passo a ser convidado a dar algumas palestras, falar sobre o tema, principalmente dentro de inovação social, que é o que me deixa feliz mesmo. E aí eu tenho que fazer uma opção. Como todo empreendedor, às vezes a gente chega num momento em que a gente tem que fazer um tipo de opção. E eu opto por largar o trabalho na Prefeitura de São Paulo e me dedicar a essa parte do terceiro setor. Isso é muito engraçado, porque eu só tomei essa decisão depois de uma viagem que eu fiz ao México. E lá eu conheci, essa história ela é muito marcante na minha vida, porque lá eu conheci uma pessoa e conversando com ela, ela me faz a pergunta mais difícil da minha vida, que era justamente qual era o meu sonho. Eu volto incomodado, 8 horas de voo. Aliás, por que foi difícil para você naquele momento? Difícil porque era uma pergunta que eu passei a entender como tão interior que eu já não lembrava mais qual era o meu sonho, Lucas. E é uma pergunta muito reflexiva mesmo. Eu lembrava que quando eu era jovem, 14, 15 anos, eu sempre trabalhei com questões sociais, etc., mas eu não lembrava do meu sonho. E aí, nas 8 horas seguintes, eu volto incomodado, passo uma semana, quando eu decido efetivamente largar o trabalho na prefeitura e me dedicar ao meu sonho, que eu passo a descobrir é transformar o mundo pela educação. Minha família passa a achar que eu sou louco por um período, mas a partir daí a Confia vem numa crescente, ganhando prêmios, tendo excelentes resultados. E o fundamental, que é o que move a nossa organização, a gente passa a atingir a vida das pessoas no que é importante para elas. Então, esse foi o caminho, um pouco do caminho que eu passei, mas descobrir essa resposta foi algo complexo para mim. Eu tive que me questionar, tanto a minha formação, inclusive, quanto os caminhos. Será que eu perdi tempo nesse período todo? Quer dizer, será que eu estou escolhendo certo? Será que não é um passo no escuro? E a grande verdade sobre o empreendedorismo é a seguinte: não existe verdade absoluta. Você vai ter que dar um passo no escuro se você quiser vencer e ser um empreendedor. A grande diferença está: você se considera preparado para dar esse passo? Se a sua resposta for sim, dê o passo sem pensar. Esse é o conselho baseado no que eu tive na minha vida. O Mackenzie tem uma iniciativa extremamente empreendedora, vamos chamar assim, que agora todos os cursos do Mackenzie possuem a disciplina empreendedorismo. Eu não sei se você chegou a pegar essa época, mas eu particularmente tive aqui no curso de jornalismo a disciplina de empreendedorismo. Queria que você comentasse um pouco dessa iniciativa do Mackenzie, porque antigamente, não muito antigamente, mas até hoje isso acontece, as pessoas entram dentro das faculdades e têm aquela noção: olha, onde eu vou trabalhar? Onde que eu vou colocar ali a minha capacidade profissional? E hoje existe a nova possibilidade, talvez, de você abrir uma empresa. Como é que você enxerga particularmente essa questão do empreendedorismo aqui no Mackenzie? Eu, como ex-aluno da casa, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Tenho tido algumas conversas com o professor Eduardo da Brunhosa, né, por outros assuntos que nos levaram a nos encontrar e discutir empreendedorismo. E o empreendedorismo ser uma matéria transversal nos cursos da Universidade Mackenzie é algo fundamental para que seja criado um novo perfil de aluno. Então, não só você sobe a régua do ensino universitário, mas você também possibilita um campo de visão muito maior sobre o que acontece no mundo inteiro. Eu particularmente acredito que as pessoas elas tendem já a entrar sempre buscando um emprego, uma carteira assinada. Isso não necessariamente é ruim, desde que elas sejam empreendedoras também dentro dos seus trabalhos. Mas existe hoje um campo muito maior se abrindo para todos os universitários, que é o quê? Seja dono do seu próprio nariz. Seja o ponto fora da curva.
seja aquela carinha sorrindo no meio de outras caras que não estão sorrindo. Seja o diferencial. Então, acho que o empreendedorismo, entrando na grade do Mackenzie, acho que, na verdade, eu acredito que isso deva se expandir até para o colégio Mackenzie, né? Porque hoje a gente tem, no mundo inteiro, você tem exemplos fantásticos na Índia, no Chile, aqui do lado, nos Estados Unidos, onde as crianças já aprendem conceitos básicos de empreendedorismo e educação financeira. Então, realmente, nós estamos atrasados nesse ponto. Mas esse eu acho que é um grande ponto para o Mackenzie. Acho que o futuro aluno, o futuro formando da universidade, tende a ser um profissional com grandes diferenciais, justamente por ter uma visão mais ampla por conta dessa transversalidade do empreendedorismo nos cursos. Guto, infelizmente, nós estamos chegando no final aqui do Tela Mackenzie, mas nós temos tempo disponível para que você deixe aqui o seu recado, para que você deixe aqui seus contatos sobre a Confia. Eu quero que você fique à vontade, então, para passar tudo aquilo que vier à mente agora. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui para vocês na TV Mackenzie. Prazer nosso, com certeza. E deixando os contatos da Confia. A Confia, o site nosso é o www.confiame.com.br. Você pode também entrar em contato telefônico com a gente no 2797-7300 ou também pelo Facebook, que é /ConfiaME. O fundamental que eu digo para você que nos ouve agora, que nos vê agora, é uma coisa muito simples. No empreendedorismo você pode encontrar todo tipo de definição, mas na verdade o caminho quem traça, quem segue é você. Você vai escolher esse caminho. Então, se você tiver que ser empreendedor a partir de hoje, o meu conselho é muito simples. Faça algo extraordinário todos os dias. Guto, direto e reto, 30 segundos, qual é o seu sonho? Meu sonho é transformar o mundo pela educação. Eu estou no caminho dele e eu pretendo atingir mais de 1 milhão de pessoas, com certeza, até os meus 35 anos, que eu completo no ano que vem. Obrigado pela presença, um prazer, viu? Obrigado. Bem, esse foi o Tela Mackenzie de hoje com Guto Ferreira. E é claro, né, gente, não deixe de seguir o seu sonho, não deixe de ser empreendedor. Essa é a mensagem de hoje do Tela Mackenzie. Até o próximo, eu te vejo lá.